Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Rodrigo Martinello. Eu moro na cidade de Pato Branco, no estado do Paraná, no interior do Paraná, na região sudoeste, e congrego na igreja Comunidade Cristã Vida para os Povos, daqui dessa cidade. Eu conhecia Jesus Cristo há mais ou menos 16 anos. Hoje eu tenho 33 anos, conheci quando eu tinha lá no começo da juventude. Jesus me encontrou, Jesus me salvou e desde então eu tenho progredido em conhecê-lo cada vez mais. E há alguns anos atrás, alguns 8 anos atrás, eu iniciei no ministério, na igreja que eu citei, na comunidade cristã, no ministério com jovens e adolescentes. E hoje eu gostaria de compartilhar então com vocês um breve estudo a respeito do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos orar um pouquinho antes de começar esse estudo? Senhor Jesus, eu me coloco aqui com todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, essa pregação. Eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela salvação adquirida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz em favor de todos nós. Eu te agradeço, Jesus, porque pagou os meus pecados, os pecados dos meus irmãos. Eu te agradeço também porque nós estamos num país onde a pregação da palavra é livre. Nós podemos pregar e podemos ouvir das tuas boas novas do Sagrado Livro sem restrições nenhuma. Por isso eu te agradeço, eu te louvo e peço que, enquanto eu for pregar essa palavra, cada pessoa que estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, possa ser edificada. Peço também que as minhas limitações humanas, limitações intelectuais, não diminuam, não impeçam a edificação do Teu Espírito Santo na vida de cada pessoa que estará assistindo a este vídeo. Vamos começar então. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou ler o capítulo 1 da primeira carta de Tessalonicenses, o capítulo inteiro com vocês, e depois de ler o capítulo, eu vou fazer as minhas considerações a respeito dos ensinamentos que o apóstolo Paulo transmite nesse capítulo. Vamos começar a leitura. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e acompanhar comigo a leitura. Versículo 1 inicia assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco,
e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então este é o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos entender um pouquinho a respeito de como foi que Paulo escreveu essa carta, qual era o contexto histórico da época em que a carta foi escrita. Tessalônica era uma cidade grega com uma importância considerável, política, geográfica. Era uma cidade bem representativa na época. Ela se situava no noroeste do mar Egeu. Era uma planície rica, bem irrigada, e acredita-se que lá dava para enxergar o Monte Olimpo, que na mitologia grega era a habitação dos deuses gregos. A cidade de Tessalônica foi fundada no ano 315 a.C. e recebeu esse nome por Cassandro, que era um oficial de Alexandre o Grande, e ele queria dedicar a cidade a uma jovem mulher com o mesmo nome, que era a meia-irmã de Alexandre. Então, a cidade ganhou uma certa autossuficiência do governo romano e para poder emergir o império. Essa cidade ainda existe hoje, né? Ela existe nos dias atuais e ela é conhecida pelo nome de Salônica. Salônica é a segunda maior cidade da Grécia moderna, ficando apenas atrás da cidade de Atenas. Paulo, ele chegou em Tessalônica após ter viajado cerca de 175 quilômetros, que ele veio de Filipos. Onde ele foi preso, foi ultrajado juntamente com Silas. Isso a gente consegue enxergar na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 2, e também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Então Paulo chegou na Macedônia, e na Macedônia, a capital da Macedônia era a cidade de Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, ele começou a pregar a palavra por mais ou menos 2 ou 3 semanas. Nessa pregação da palavra, houve muitos judeus convertidos, e também uma grande multidão de gentios. Isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 17, versículo 4. Por que Paulo escolheu Tessalônica? Ele escolheu Tessalônica muito provavelmente porque era um local estratégico para a pregação do Evangelho. É um lugar onde era um centro, né? Um centro político, econômico, geográfico. Muitas pessoas de muitas cidades iam e vinham a Tessalônica. Então era um lugar onde ele pregando, muita gente ia ouvir o Evangelho e esse Evangelho seria disseminado para as outras cidades. Foi esse o motivo estratégico, bem estratégico, que Paulo escolheu a cidade de Tessalônica. Nós podemos com isso também pegar um ensinamento para nossas vidas e que quando nós vamos pregar o Evangelho, devemos usar de estratégia, usar de criatividade, pensar, planejar como fazer, aonde fazer, a melhor maneira de fazer, para alcançar mais pessoas, para ter uma linguagem adequada às pessoas que vão ouvir a nossa pregação, sempre mantendo, é claro, a essência do Evangelho, sem perder a essência do Evangelho. Então Paulo, ele pensou e estrategicamente selecionou essa cidade. Nós também devemos fazer, talvez não com uma cidade necessariamente, né? Mas usar a nossa criatividade para poder pregar às pessoas, usando meios que sejam mais adequados, de maior alcance, mantendo a essência do Evangelho. Tessalônica, ela tinha em torno de 200 mil habitantes na época. E essa carta aos Tessalonicenses, assim como a segunda carta, são 2 cartas, né? Elas são consideradas como cartas mais antigas do Novo Testamento. Elas foram escritas pelo apóstolo Paulo mais ou menos entre o ano 51 e 53, quando ele estava na cidade de Corinto. Ele passou um pouco tempo em Tessalônica.
E ele tinha uma preocupação, porque era uma igreja jovem e uma igreja que estava buscando se firmar na fé. Então Paulo enviou Timóteo para Tessalônica, a fim de que ele, diz no capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, que Timóteo foi a Tessalônica para confirmar se o trabalho que Paulo tinha iniciado continuava firme, né? Que aquele trabalho que ele iniciou na cidade tinha continuado firme, continuado sólido entre os irmãos de Tessalônica. Ele manda Timóteo. Timóteo volta e ele passa a escrever essa carta. Então essa carta foi escrita logo depois da volta de Timóteo, e Timóteo passou um relatório para Paulo de como estava a cidade. Aí ele escreve a carta para o povo de Tessalônica. Paulo tinha alguns objetivos, alguns propósitos quando ele escreveu essa carta. E os propósitos principais são encorajar os irmãos de Tessalônica, confirmar o fruto do Espírito, se o fruto do Espírito estava sendo desenvolvido no coração das pessoas, exortar o povo a respeito de alguns preceitos, alguns mandamentos de prática da vida cristã, recomendar que eles buscassem continuar a crescer na fé e nas verdades que Paulo já havia ensinado para eles, afirmar alguns fundamentos da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo que Jesus fez, exortar também o povo sobre a pregação e o ensino, da maneira com que eles estavam fazendo com a pregação e o ensino, atentando para aquilo que Paulo já tinha ensinado para eles, né? Então eles deveriam pregar e ensinar da mesma forma e os mesmos conceitos que Paulo já havia pregado para ele quando Paulo esteve presencialmente em Tessalônica. Então a preocupação central do apóstolo também era corrigir o entendimento do povo a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. Nós podemos elencar que no capítulo 1, colocar três pontos principais que norteiam o capítulo 1. O primeiro ponto é que a igreja de Deus, a igreja é de Deus e o Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda a nossa vida e todas as nossas virtudes. É o Senhor quem provê a nossa vida e as nossas virtudes. O segundo ponto é que o Evangelho é a forma ou o mecanismo de Deus para a nossa salvação. Não existe outro mecanismo que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. E o terceiro ponto, que o testemunho das virtudes cristãs é a evidência da nossa salvação. A santidade em nosso coração, que produz virtudes cristãs visíveis, é a evidência da nossa salvação. O Espírito Santo, quando ele habita um homem na conversão, ele produz santidade, e essa santidade é a evidência da nossa salvação. Iniciando então a carta, no versículo 1 da carta, ele vai falar: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo quem escreveu, né, a carta. Ele fala dele, ele fala de Timóteo, de Silas. E por que ele comenta a respeito de Timóteo e Silas? Ele comenta porque eram os seus colaboradores, eram os homens que trabalhavam no reino de Deus junto, ao lado de Paulo. E é uma forma de Paulo honrar essas pessoas, uma honra, né? Um respeito. Paulo considerava esses dois homens, Silvano e Timóteo, como homens fiéis a Jesus e a ele, Paulo. Então, ele não, inclusive nessa carta, ele não inicia ela dizendo que ele era um apóstolo. Em outras cartas, Paulo inicia afirmando que era um apóstolo. Nessa carta ele não o faz. Por que ele não o faz? Acredita-se que ele não o faz porque na cidade de Tessalônica, como ele havia fundado essa cidade, não havia um questionamento a respeito do apostolado de Paulo como havia em outras cidades. A respeito de Silvano, Silvano é o mesmo Silas, que está lá em Atos,
né? A palavra Silvano é em romano e a palavra Silas é em grego. Então o Silvano é o mesmo Silas. E Silvano, ele era um profeta, era um missionário, e ele ficou preso com Paulo na cidade de Filipos. Já Timóteo, ele foi pastor em Éfeso. Paulo continua e ele fala que essa carta é para o povo de Tessalônica. Quem era a igreja de Tessalônica? Era uma igreja jovem, né, de poucos anos que havia sido plantada, e era uma igreja de muitas pessoas simples e humildes. Não era uma igreja da elite da época, da elite econômica da época, não. Era uma igreja de pessoas simples e humildes, o grande povo da cidade. Mas era uma igreja que, pela sua humildade, pela sua simplicidade, se firmou em Deus. Tinha a palavra como um alimento sólido no dia a dia e era uma igreja firme na fé, bem firme na fé. Depois, Paulo fala assim, graça e paz para a igreja. Graça e paz se refere que graça é a salvação. A graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graça é salvação. E paz é um resultado da salvação. Logo, a graça produz a paz. Porque essa paz que Paulo comenta no versículo 1, não é um sentimento de paz do nosso interior, do nosso espírito, não, na nossa alma. E essa paz é paz para com Deus. Antes, quando nós não éramos convertidos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos condenados, nós merecíamos, estávamos indo para o inferno, para a condenação eterna. E então, quando o Espírito Santo tocou o nosso coração e houve a nossa conversão, naquele momento, o Espírito Santo habitou dentro de nós, e nós passamos de ser inimigos de Deus a filhos de Deus, a amigos de Deus, filhos de Deus. E o que antes havia uma guerra, uma inimizade entre nós e Deus, agora há uma paz. Há uma paz minha para com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. E a paz, ela provém da graça. A graça gera a paz. Então eu poderia dizer que a graça é uma fonte que gera paz. No versículo 2, se eu for seguindo a leitura, ele vai fazer sempre, Paulo, ele comenta da seguinte maneira: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele comenta a respeito de fé, de amor e de esperança. A fé, ela produz boas obras, é uma fé que produz boas obras. Um homem convertido que tem o Espírito Santo dentro de si, ele produz boas obras. Então a fé verdadeira, não a fé falsa, a fé meramente emocional. A fé verdadeira, ela produz boas obras. E as boas obras, geralmente, ela se caracteriza na prática por um empenho ou uma busca em alcançar os perdidos, alcançar os inalcançados. Eu crer em Deus e me mover em direção ao perdido para evangelizá-lo. E é isso que essa igreja fazia, essa igreja de Tessalônica. E Paulo também comenta do amor. Ele fala que o amor ali é uma abnegação. É quando eu abro mão de algo por alguém, quando eu faço um trabalho sem ganhar nenhum benefício para que outra pessoa tenha um benefício. É um trabalho profundo em prol do reino de Deus, em prol de alcançar perdidos, de pregar, de servir, de ministrar, de consolar, de ajudar aquelas pessoas que precisam. Não é somente um trabalho eventual, mas é um trabalho profundo, abnegado. E também Paulo comenta de esperança. Esperança, nesse sentido do texto, se refere a uma expectativa com a alegria da volta de Jesus Cristo. Então, essa igreja de Tessalônica tinha essas três características: a fé, o amor e a esperança. Como que eu sei se uma igreja é madura? Uma igreja é madura se ela tem essas três características.
se ela tem uma fé em Jesus, uma fé profunda e sólida em Jesus, se ela tem um amor por Deus e amor para com os outros, amor para com as pessoas, e também se ela tem uma esperança viva, uma expectativa grande na segunda vinda de Cristo. Depois, no versículo 4, Paulo fala que, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O que ele quer dizer com isso? Como que eu sei que eu sou salvo? Qual é a maneira com que eu vejo que eu sou salvo? Eu vejo o trabalho do Espírito Santo na minha vida, depois da conversão, me moldando o meu caráter, gerando santidade no meu coração, no meu caráter. Então o trabalho de Deus, ou o agir do Espírito Santo em mim, rumo à santidade, o amor que eu tenho por Ele, o amor que eu tenho pela Sua palavra, o amor que eu tenho pela Sua vontade, essa santidade verdadeira e genuína dentro de mim, é uma evidência da minha salvação, porque aonde o Espírito Santo habita, ali ele impregna a sua principal qualidade, que é santidade. Ele é o Espírito Santo, Então ele impregna santidade dentro daquelas pessoas que ele converteu. No versículo 5, nós podemos enxergar o seguinte texto: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Aqui Paulo vai citar que o evangelho chegou em palavras, porque quando você prega o evangelho a alguém, você usa palavras e você desafia a mente daquela pessoa, para que ela tenha um entendimento a respeito do evangelho. Então o evangelho, quando ele é pregado, ele desafia o raciocínio, desafia a mente da pessoa. E foi em poder. O que significa que foi em poder no Espírito Santo? Significa que a pregação de Paulo não foi um mero discurso intelectual, uma bela oratória, um método de pregação, belas palavras, belos discursos, né? Não foi isso, não. Foi poder do Espírito Santo através da vida de Paulo. E como que eu vejo esse poder? Eu vejo esse poder quando no próprio versículo 9 desse mesmo capítulo, Paulo fala que o evangelho pregado com o poder do Espírito Santo desconstruiu na mente das pessoas os ídolos. As pessoas eram idólatras, eram viciadas, eram repletas de uma vida de pecado. E o evangelho mudou, transformou a mente delas de tal maneira que elas deixaram aqueles ídolos, largaram aqueles ídolos. Então, uma evidência do agir sobrenatural do Espírito Santo na pregação é que o ouvinte vai ter a sua mente mudada, a sua mente transformada, e ele vai entender os ídolos que ele tinha e vai largar as práticas idólatras que ele tinha. O evangelho tirou a idolatria do povo e depois converteu a Deus. O poder do evangelho, o poder do Espírito Santo, é uma espécie de uma dinamite que faz uma mudança profunda no interior das pessoas. Então Paulo também comenta ali que o evangelho chegou com convicção ou com certeza. Paulo tinha uma consciência profunda que o que estava sendo erguido no coração das pessoas não era a sua capacidade de pregar, mas era pelo poder do Espírito Santo nas palavras proferidas pelo Paulo. No versículo 6 e 7, vamos ler agora, fala: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Aqui Paulo fala que a igreja ela imita homens primeiro e depois imita Deus. Isso é verdade, porque quando você prega a palavra para alguém, a pessoa vê você. As pessoas veem os homens primeiro e depois elas veem Deus. Primeiro eu vejo quem pregou para mim, primeiro eu vejo o evangelista, e depois de ver o evangelista eu vejo o Senhor, ou eu vejo o Senhor através da vida do evangelista.
Então, o mundo ele só vai imitar Deus, ou ele só vai imitar Jesus, ou só vai imitar a palavra de Deus, depois que ele ver o próprio Deus na vida das pessoas da igreja, nas pessoas evangelistas. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores, imitem um homem que hoje é um testemunho de Deus, um exemplo de vida com Deus. E essas pessoas que vão imitar esse homem, esse evangelista, no futuro vão não precisar mais imitar homens, e passar a buscar ao Senhor sem os homens. Mas congregando na igreja, claro, congregando na igreja. E essa palavra que a igreja recebeu do apóstolo Paulo gerou ótimos frutos. A igreja ela passou a ter alegria no Espírito Santo quando recebeu a palavra, e ela não se escandalizou com a perseguição. Paulo fala que eles passaram por muita tribulação. O que nós podemos pegar para nós é que quando uma igreja tem a palavra, uma pessoa tem a palavra sólida no seu coração, a palavra de Deus já fecundou, já criou raízes dentro de nós, nós já temos um raciocínio bíblico, nós já conseguimos pensar da maneira com que a Bíblia pensa a respeito dos mais variados temas da nossa vida. Quando a palavra está sólida dentro do nosso coração, podemos passar então por diversas tribulações, por diversos problemas, por diversas aflições da vida, que nós vamos permanecer firmes e fiéis. Nós não iremos desistir, não iremos cair, não iremos apostatar da fé, porque a palavra está firme dentro de nós. Se porventura nós formos pessoas que a palavra está muito frágil em nós, é muito rasa dentro de nós, é muito superficial dentro de nós, quando nós passarmos por tribulações, nós vamos nos escandalizar, porque nós, por exemplo, se nós buscarmos a Deus com a expectativa de conseguir dinheiro, conseguir emprego, conseguir casamento, conseguir saúde, conseguir benesses materiais nessa terra, se essa for a nossa visão, que é bem rasa da palavra, o dia que nós passarmos por doenças, por dificuldades financeiras sérias, por problemas familiares, por problemas relacionamentais, nós vamos certamente abandonar a fé, retroceder, abandonar a caminhada cristã. E Paulo fala que aqueles que têm uma palavra sólida, fundamentada dentro do coração, não vão abandonar, porque são firmes, solidificados na rocha que é Cristo. No versículo 8, 9 e 10, ele fala, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui, Paulo vai falar que o testemunho daquela igreja de Tessalônica atingiu muitas cidades, muitas pessoas foram abençoadas, edificadas pelo testemunho vivo da conversão das pessoas de Tessalônica. E isso também serve para nós, né? Quando nós temos esse testemunho vivo, temos as práticas da vida cristã no nosso dia a dia, outras pessoas vão ver o nosso testemunho e podem se aproximar do Senhor. E no versículo 10, ele fala sobre Jesus, ele fala que nós devemos crer na segunda vinda de Jesus. Então, um homem convertido a Deus, ele espera, tem uma expectativa na segunda vinda, ou na volta do Cristo. E só é possível um homem crer e ter uma expectativa verdadeira, viva, na volta de Cristo, se ele for convertido. Se realmente houve uma entrega da sua vida a Cristo e o Espírito Santo habita dentro dele. Se por acaso ele for um homem convencido, mas não convertido, ele apenas sabe, é algo intelectual, ele sabe da volta de Cristo, mas ele não tem uma expectativa, porque não é uma realidade na sua vida. Para um homem verdadeiro, mente crente,
a volta de Cristo é uma realidade, ele tem uma expectativa. Ele não fica aflito, desesperado, procurando teorias, mas ele tem uma convicção que Cristo pode voltar a qualquer momento, e ele tem uma ardente expectativa que isso aconteça, porque é uma alegria saber que o nosso Senhor vai vir e vai me encontrar. E também Paulo fala que Deus ele vai vir com ira, claro, para os perdidos, aqueles que não foram convertidos, mas não é uma ira caprichosa. Deus não tem um orgulho ferido. Ele vai trazer uma ira contra o mal, contra os homens não convertidos, contra os homens que não se entregaram a Cristo. Contra esses sim haverá ira. Então, quando Jesus voltar, aqueles que zombaram do Evangelho, zombaram da palavra, zombaram dos cristãos e não foram convertidos, esses enfrentarão a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Será um dia terrível para todo aquele que não for convertido até o dia do retorno de Cristo. Será um dia terrível. E porque quando Cristo foi colocado na cruz, ele pagou o pecado daqueles que haveriam de se converter. Jesus na cruz sofreu a ira de Deus. O Pai puniu o Filho na cruz. O Pai despejou o cálice da ira dele, da santa ira dele, sobre a cabeça de Jesus na cruz. E Jesus pagou todos os pecados do seu povo na cruz. Então hoje, nós que somos convertidos, nós não temos medo da ira, não temos medo do juízo, não temos medo da condenação, porque nós sabemos que Jesus já nos salvou, já comprou a nossa salvação, já pagou o preço da ira no nosso lugar. Se porventura alguém olhar para a sua própria vida e analisar os últimos meses, os últimos anos, quem sabe a última década, e não perceber nenhuma evidência de santidade, nenhum crescimento de santidade na sua vida, é uma possibilidade que não houve conversão. Que não houve conversão e você não é um convertido. Você é no máximo um convencido. Se este for o caso, eu peço que você se arrependa dos seus pecados, que você creia em Jesus Cristo, que você entregue o teu coração, o teu futuro, a tua vida a Cristo em fé e se arrependa dos seus pecados. Nós somos crentes, nós podemos aguardar a volta de Jesus com alegria, com expectativa, com uma boa alegria. Eu termino esse breve estudo, comentando uma frase de John Wesley. John Wesley foi um grande evangelista, um grande pregador da história da igreja. Certa vez uma pessoa perguntou algo a John Wesley, perguntou para ele: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E ele respondeu algo até certo ponto inusitado. Ele disse: quando Jesus voltar, eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu faço todos os dias. Quando Jesus voltar, eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu faço todos os dias. Ou seja, eu vivo a vida cristã, eu prego a palavra, eu dou testemunho daquilo que eu aprendi na palavra, eu tenho um coração voltado para o Senhor, eu me arrependo todos os dias dos meus pecados, porque eu sei que eu sou um homem pecador, um homem que tem muitas falhas. Eu peço perdão ao Senhor pelos pecados, e eu me esforço, eu luto para vencer os pecados com o poder do Espírito Santo, todos os dias. Então, eu faço o que no meu dia a dia? Eu prego o Evangelho para as pessoas. É o que John Wesley disse: eu prego o Evangelho e dou testemunho. Eu sei que o meu testemunho é frágil, é fraco, mas eu me esforço para isso. Então, quando ele voltar, eu não quero fazer algo diferente. Eu quero estar fazendo aquilo que eu faço todos os dias, porque eu vivo uma vida voltada para ele. Para terminar esse estudinho de 1 Tessalonicenses capítulo 1, eu faço algumas considerações. Primeiro é que, evidentemente, muitos de nós, e eu me incluo nisso, talvez não temos tudo isso em nosso dia a dia, né? Não temos uma prática de todos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Eu faço esse reconhecimento, né? Eu tenho muitas dificuldades em aplicar tudo isso no meu dia a dia. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, eu preciso ouvir isso e tentar me colocar num lugar de submissão
de olhar a tua palavra e falar: Deus, age em mim, faça em mim as mudanças que o Senhor quer fazer. Por fim, eu quero orar com vocês. Se você puder, ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu te peço sobre mim e meus irmãos que essa palavra, esses ensinamentos, esses entendimentos que nós tivemos com essa leitura, possam ser utilizados pelo Teu Espírito Santo para fazer uma mudança em nosso caráter, para fazer uma mudança em nosso interior, gerar santidade, e nos ajude, Senhor, para poder aplicarmos esses princípios no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. É isso que eu peço, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu final de semana, que você possa ter um momento de oração, que você possa ler esse capítulo de Tessalonicenses 1 e possa meditar em cima dele, e o Senhor fale contigo mais coisas do que falou comigo, que possa enriquecer o teu dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês.